Você é muito bem-vindo aqui no canal Despertai HSD. Nós estamos falando de assuntos muito atuais e que nós precisamos aprender. Ontem nós falamos sobre a mágoa e hoje eu quero falar sobre vitimizar. Sabe o que é vitimizar? Tem gente que eles são vitimizados pela sociedade e pelos outros. Tem gente que eles mesmos se vitimizam. Então, essas pessoas podem ser problemas psicológicos ou até emocionais. Quando elas se vitimizam, elas são para baixo, tudo de errado acontece com elas, só acontece com elas. Com os outros vai tudo bem, mas elas sempre estão vitimizando. Isso só acontece comigo. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu ia lá e ia dar tudo errado. Eu ia naquele emprego, eles iam me dispensar. E acontece mesmo. Às vezes acontece mesmo. A pessoa, ele é vítima, ele se vitimiza a própria vida e ele vive essa vida de reclamação, essa vida de lamúria, né? Então, é necessário a gente pensar a respeito disso, porque isso parece muito com a murmuração, né? Quando você vai para Israel, você vê ali como Deus, como isso era mal aos olhos de Deus, a murmuração do povo Israel, com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Vontade de voltar para trás, lembrança das coisas passadas e aquela coisa toda, não é? Então a gente precisa cuidar muito desse assunto. Mas a palavra de Deus nos fala de José. José, ele não se vitimizou, né? Parece que as coisas davam tudo errado para ele, não é? Venderam ele, as coisas não davam certo, foi para lá, a mulher de Potifar começou a querer, né, fazer coisas erradas com ele. Ele foi preso, ele saiu da prisão, os companheiros de prisão não ajudaram ele, parece que tudo dava errado, mas no fim ele falou, foi Deus que fez tudo isso aí para que hoje pudéssemos ter alimento e que essas coisas acontecessem assim. Claro que eu estou resumindo, porque essa história ela é bem longa, tá bom? Vitimizar. Tudo dá errado comigo. Mas será que é isso mesmo? E será que com as outras pessoas não acontece a mesma coisa? Por exemplo, você foi em um lugar, você foi num estabelecimento, foi fazer um documento, não deu certo, esqueceu a foto. Mas isso só acontece comigo. Eu fui fazer uma consulta, cheguei lá, o posto estava fechado, né? Levantei cedo, olha que azarado que eu sou, não deu nada certo. Mas isso só aconteceu com você? Nunca aconteceu com ninguém. De você chegar numa UPA, ela está fechada, de você chegar num consultório, o médico não ir fazer a consulta. Mas isso só acontece comigo. É só comigo que acontecem essas coisas. Fui lá, o médico não estava. Fui na prefeitura, nem sabia que estava fechada, perdi a viagem. Mas como essas coisas só acontecem comigo? Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com as pessoas no dia a dia. É que a gente não fica sabendo. Então a gente se vitimiza, isso só acontece comigo. Sabe? Nós precisamos deixar disso. Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, deixe de estar vitimizando, deixe de estar com lamúria. Olha para Jesus, olha para o Senhor. Você não vê o Senhor Jesus fazendo isso, e Ele é o nosso exemplo. Fui sair de manhã cedo, o pneu do carro estava furado. Isso só acontece comigo? Quantas vezes isso já aconteceu com as pessoas? Só que a gente não fica sabendo, não é? Fui trabalhar, esqueci a carteira, cheguei lá, não consegui entrar, o crachá estava dentro da carteira, mas isso só acontece comigo. Não é só com você, isso acontece com tanta gente. Mas uma coisa que eu queria pensar, assim, antes de terminar o vídeo, que a gente precisa se organizar. Levante um pouco mais cedo, se informe melhor,
Será que aquele estabelecimento está atendendo hoje? Se informe melhor. Sabe o que você faz? Que hora que você começa um serviço? Levanta mais cedo. Às vezes, se o pneu do carro estiver furado, você vai lá, vai dar tempo ainda, ou vai tomar uma outra posição. Entendeu? Se organize, levante um pouco mais cedo, resolva aquelas coisas que nós precisamos adiantar antes de sair para o serviço, adianta, e as coisas começam a encaminhar, e a gente vai parar com esse negócio que tudo acontece comigo, não é? Porque uma coisa interessante pensar nisso, gente, que como isso atrapalha uma vida cristã. Isso alimenta a amargura, isso gera isolamento. Gera isolamento porque as pessoas não gostam de viver com gente que fica vitimizando, tá? Isso enfraquece a fé, Então, reconhecer que tem solução para isso, tá? Reconhecer a responsabilidade nossa e que isso não só acontece comigo. Essas coisinhas aí, isso acontece com todo mundo. Isso acontece sempre com as pessoas. Levar um tropeção, bater a cabeça em cima numa trave, isso acontece com todo mundo. Ah, gente, mas isso só acontece comigo. Não é só com você. Acontece com muita gente. Tá bom? Que Deus te abençoe e que essa lamúria, que a vitimização não faça parte da nossa vida. E se fizer parte da sua vida, recorra à palavra de Deus, à oração e a você mesmo, que é responsável por isso. Levantar mais cedo, isso não é coisa que Deus vai fazer por você. Procurar serviço não é coisa que Deus vai fazer por você. Gente, eu não consigo serviço, como que isso só acontece comigo? Mas não procura serviço, não procura fazer um curso, não procura se especializar, não procura se especializar em alguma coisa na vida e fica esperando tudo. Não, tem coisa que a gente precisa fazer, entendeu? Fazer um curso, procurar um conhecimento, se mexer, senão nós vamos passar a vida inteira reclamando e falando, eu sou vítima de tudo isso, e tudo acontece comigo de ruim, porque a lamúria, a vitimização, ela é uma coisa que, isso traz coisa ruim, a pessoa reclama e fala, só acontece coisa ruim comigo, não é coisa boa, e a pessoa vai passar a vida inteira reclamando e falando, e depois vai chegar no fim e falar, agora é tarde, não tem mais como eu mexer com nada, beleza? Um grande abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e nos livre dessa isca, desse mal que às vezes tem assolado muitos, que é a vitimização, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Canal Despertar e desejo que você desperte para uma vida com Cristo, e lá vai o positivo, valeu!